Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e nesse vídeo a gente vai fazer um exercício bem simples de analisar os microdados de preços de combustíveis que a ANP disponibiliza aqui no Brasil. Bom, todo mundo sabe, né, está no noticiário todo dia, que os preços dos combustíveis, né, aumentaram bastante aí nos últimos meses, né, isso vai ter um impacto diretamente no custo de vida, no bolso do brasileiro, né, então dada essa relevância, nada mais justo que a gente aprender a colocar a mão na massa nesses dados e utilizar uma linguagem de programação para analisá-los. Bom, os microdados da ANP são disponibilizados aqui no site deles, tem uma série de links para arquivos CSV, o que não é muito fácil, né, muito prático de trabalhar. Então você teria que basicamente acessar aqui o site da ANP, baixar todos esses arquivos aqui. Dá para construir um código para fazer isso, né? Utilizando, por exemplo, o R, mas não é muito prático, né? Então, a maneira mais fácil de trabalhar com esses microdados da ANP é utilizar um banco de dados, né? E aí, nesse caso, existe um projeto chamado Base dos Dados, que é esse site aqui, basedados.org, que disponibiliza esses microdados da ANP já compilados, né? São todos os arquivos CSV ali disponibilizados pela ANP já compilados em uma tabela. Então, já tem lá todas as colunas em uma única tabela para todos os anos, né? Então, basta acessar esse banco de dados aqui, por exemplo, pelo R, né? Tem aqui o códigozinho de R para acessar, já com pacote, né? Então, basta rodar duas funções, você já tem acesso a esses dados sem precisar vir aqui no site da ANP e já baixar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse exercício. Então, abrindo aqui o RStudio, vamos carregar os pacotes necessários. É bem simples, todos os pacotes disponibilizados no CRAN. E em seguida começar a fazer a conexão com esse banco de dados ali da base dos dados. A primeira coisa que a gente precisa é de um projeto, né, do Google Cloud. Então, para isso você precisa, né, ter uma conta no Google e criar um projeto no Google Cloud. Aqui no blog da análise macro, né, eu disponibilizei um link, né, para um tutorial para você fazer isso. Então, tu clica aqui no acesse o Google Cloud, vai dar direto para essa página aqui do Google, né? Então, deixa eu abrir aqui numa outra aba para acessar minha conta do Google. Então, você precisa acessar essa página aí do Google com a sua conta logada e aqui você vem em criar projeto, o Create Project, para criar um projeto nessa plataforma que vai possibilitar o acesso a esse banco de dados, né? Esse banco de dados aqui da base dos dados, né, ele fica armazenado lá nos servidores do Google, então por isso tem que criar esse projeto. Então, criei aqui um projeto com qualquer nome, combustíveis, por exemplo. Clique em criar, e aí vai direcionar para uma página, né, onde você vai obter ali, você precisa copiar o ID desse projeto. Então tem aqui, ó, Project ID, copia essa informação aqui, e aí você volta no R, né, e salva essa informação. Eu salvei aqui já previamente, né? Você salva essa informação e utiliza ela nessa função aqui, setBooleanID. Você vai configurar o seu RStudio, né, para se conectar com esse banco de dados, né? Isso é a primeira etapa. A segunda etapa que a gente tem que fazer é vir aqui no site da base dos dados, onde tem essa opção aqui, né, de tabelas tratadas. Tu clica aqui em microdados, seleciona aqui, por exemplo, o R, né, tem outras opções, e aí você vai copiar esse código aqui, que é o código para acessar o banco de dados e a tabela, né, dentro desse banco de dados, que é uma tabela chamada microdados. Então você vai copiar aqui este nome aqui, esse código para acessar esses dados. Você traz essa informação aqui para o R, dentro dessa função aqui bdplur. Cola aqui, né? E aí você executa isso, salva em um objeto, para fazer a conexão com o banco de dados. Então, quando você executar nessa função, vai aparecer aqui uma mensagem no console. Se for a primeira vez que você está utilizando, né, esse pacote aqui, base dos dados, vai aparecer aqui uma mensagem diferente, né? Vai aparecer algo como
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai aparecer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. No primeiro acesso, vai ter uma pergunta de yes ou no. Você vai digitar yes. E aí vai te perguntar para autenticar a sua conta do Google, né? Para poder fazer o acesso a esses dados, né, lá do Google Cloud. Então você tem que basicamente seguir esse tutorialzinho aqui que está no post da análise macro. Então basta vir aqui no post da análise macro no dia 22 de abril de 2022. Se não for a primeira vez que você está fazendo isso, né, vai aparecer essa mensagem aqui direta, né, só apertando se tu quer utilizar a conta do Google, né. A minha conta do Google é este e-mail aqui, então é só digitar um para confirmar que eu quero utilizar essa conta do Google. E aí novamente, né, se não for a primeira vez, você vai ter que fazer aquela autenticação antes, né, e aí sim fazer essa confirmação. Então bastante simples. Então feita aqui a conexão com esse banco de dados, agora já podemos dar uma olhada, né, por exemplo, na estrutura deste objeto, né, que é um objeto tabular, mas que está lá os dados armazenados lá no Google, né, não está na tua máquina. Você não está trabalhando com eles na memória. Você está só se conectando a um banco de dados, né, e aí tu pode fazer consultas e baixar esses dados, né, aplicar filtros, selecionar colunas, né, e aí então baixar esses dados para o teu RStudio. Então está aqui os microdados da ANP. Bastante simples fazer esses procedimentos. Então beleza, agora vamos trabalhar em cima desses microdados, né, para construir uma análise simples, né, poder analisar o preço, né, desses combustíveis ao longo do tempo, né. Então tem aqui gasolina, etanol, diesel, tem um monte de combustível aí. A gente vai basicamente pegar esses preços nominais, né, preço de venda, né, e vamos deflacionar eles para poder comparar o preço desses combustíveis ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar esses dados, né? Aqui a gente fez a conexão com o banco de dados, agora a gente coleta os dados. Então, para coletar os dados, a gente utiliza essa função aqui bdcollect do pacote base dos dados. E aí, antes de fazer a coleta dos dados, né, é interessante que você aplique alguns filtros, algumas seleções de colunas ou sumarize, né, os teus dados, né, para não baixar tudo, né, lá do Google, né, que pode ser demorado, pode consumir, né, a tua cota mensal que o Google disponibiliza, né, para baixar dados e por assim diante. Então é isso que a gente faz aqui. A gente calcula o preço médio mensal de venda, né, de cada um dos combustíveis que a ANP disponibiliza nessa base. E aí então calculamos, baixamos, né, os dados, né, coletamos os dados com a função bdcollect, fazemos aqui alguns tratamentos adicionais nas colunas. E aí o resultado final vai ser esse objeto aqui, com os dados já tratados. A gente passou de uma série ali semanal para uma série mensal, com o preço de venda, né, por produto. Então, temos aí a série de 2004 até 2021, mês de outubro. Então, beleza. Agora é só pegar lá um índice de preços, né, para deflacionar esses preços nominais. Aqui a gente vai pegar o IPCA lá do Sidra. Se você não sabe como utilizar o Sidra no R, no blog da Análise Macro também tem um post, um tutorial de uso. É bastante simples. Aqui eu fiz a coleta dos dados, ó, IPCA-TBL. Está aqui os dados brutos. Agora vamos fazer uns tratamentos e cruzar as duas tabelas. Então, aqui eu faço tratamento na base do IPCA. Tem aqui a série temporal do IPCA, o número índice, né, que a gente precisa para deflacionar. E agora eu cruzo as duas informações, né, as duas tabelas, o IPCA e combustíveis. Né, então eu vou cruzar com base na coluna date esses dois conjuntos de dados. E aí eu aplico a formulazinha de deflacionamento, né, para com base ali na database a última observação disponível, né, que é mês de outubro de 2021. Então eu vou deflacionar a preços de outubro de 2021 o valor nominal, né, desses combustíveis, utilizando aqui o IPCA. Se você não sabe, né, sobre deflacionamento, no blog aqui da Análise Macro também tem
eu deixo linkado aqui em algum lugar. Aqui é a forma de deflacionamento, né? Eu deixo linkado aqui no final, ó, um outro post sobre como fazer deflacionamento, né, de séries temporais utilizando R, certo? Então, deflacionando aqui os preços, vou ter esse objeto final aqui, que é o objetivo aqui desse exercício, né? Então, tem aqui preço nominal, o IPCA, número de índice, e o preço deflacionado, né, de cada um dos combustíveis. E agora é só pegar esses dados tratados, né, que a gente pegou lá da ANP e do IBGE, né, do Sidra, e montar uma análise, né, em cima disso, né? Então, aqui eu vou fazer um gráfico simples, né, do ggplot2, um gráfico de série temporal. O código está todo aí disponibilizado, né, no blog também, para quem quiser ver os detalhes. E aí, gerando aqui o gráfico, deixa eu gerar aqui novamente. Aí. Então tá aqui as séries temporais, né, de cada um dos combustíveis, né, e também gás, né, gás de cozinha. A maioria das séries aqui são de 2004, né, até 2021. Até tem dados mais atualizados lá no site da ANP, né. Tem dados de 2022 já, né. Mas na base dos dados, né, tem um pouco de defasagem. Então, se você precisa de dados mais atualizados, pode ser mais interessante ir direto no site da ANP, né, para fazer esse tipo de análise. E aqui dá para ver, né, que realmente, né, tá doendo no bolso do brasileiro, né, essa questão do aumento dos preços dos combustíveis. Aqui fazendo análise, né, com preços reais, né, a preços de outubro de 2021, certo? Então é bastante simples fazer essa análise e também daí tu pode comparar, né, variação do preço no tempo. Então aqui eu pego o preço lá no início da série com o final da série, e aí vejo aqui a variação percentual. Então o etanol aumentou aí 81%, foi o maior aumento nesse período, né, de 2004 até 2021. Gasolina comum cerca de 19%, o diesel 36% e por assim em diante, certo? Então, esse era o exercício de hoje, espero que tenha ficado tudo claro. Aqui no blog da Análise Macro tem o exercício com códigos para quem quiser dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.